irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal e que curtam esse áudio. A palavra diz assim no livro de Esther, capítulo 1, no verso de número 9. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, uma rainha, esposa do rei Assuero, um rei persa, e o livro de Esther, ele menciona essa história. E quando nós falamos do rei Assuero, falamos da rainha Vasti, que foi retirada, né, da sua posição de rainha, onde depois, nesse mesmo livro, acompanhando a história, nós vemos que Esther passou a reinar em seu lugar. Nós devemos entender que era uma outra cultura. O rei Assuero era um rei persa, ele não era judeu. Esther, sim, ela era judia, ela era do povo de Deus, mas o rei Assuero era um rei persa. Então, havia uma série de costumes e uma série de leis que eram bem específicas para aquele povo, que era o povo persa, né? O povo persa, a Pérsia, hoje também conhecido como Irão ou Irã, né? Onde fica hoje o Irã. Uma cultura bem antiga, um povo bem antigo, e naquela época eles dominavam praticamente aquela região toda ali do Oriente Médio. E a palavra fala que o rei, ele faz uma grande festa, o rei Assuero. E quando Assuero ele faz essa festa, ele tinha ali em Vasti, a sua esposa, a rainha, como se fosse uma espécie de um troféu, né? E ele queria mostrá-la para todos os seus convidados. Eu não vou entrar, irmãos, em conjectura do que se ela morreu ou não morreu, se ela ficou viva ou não ficou viva, de que forma que ele queria que ela entrasse na presença dele. Eu acho que quando um texto bíblico ele não lança luz sobre determinado assunto, o que eu quero dizer com isso? Quando ele não evidencia um tema, é porque esse tema pouco importa, não é o foco, não é o mais importante. O mais importante aqui é que ela não quis atender a ordem do marido dela, do rei, que era o rei Assuero. Ela se recusou a entrar na presença do rei quando foi convidada, quando foi chamada. E não só isso, ela também tinha feito um banquete dela junto com as suas amigas. E o verso que nós lemos fala isso, que ela fez um banquete só para as mulheres da casa real. Então, o que me chama a atenção em Vasti é que Vasti, além de ela ser uma mulher insubmissa ao seu marido, que era um rei, a ordem dele foi dada e ela não aceitou, ela não acatou. E alguém pode levantar a bandeira do feminismo aí e tentar dizer assim, olha, mas ela é uma mulher do século XXI, é uma mulher que se deu muito mal por conta disso, porque ela desonrou o seu marido dentro daquele costume, dentro do costume da época, e isso ficou como um mau exemplo para todas as mulheres, né? E na verdade o que aconteceu depois é que ela foi deposta, ela foi tirada da posição dela de rainha. Mas chama a atenção porque o cônjuge, quando ele sai, ele se separa, ele sai de casa, ou às vezes está dentro de casa, mas está separado, né? Tá naquele momento, o deserto chegou, né? Aconteceu o deserto, o cônjuge está opresso, aquela situação toda que a gente já conhece bem. O cônjuge, ele vira Vasti, ele se torna Vasti, ele passa a seguir um projeto individual, um projeto pessoal, quer seja profissional, quer seja acadêmico, vai estudar, vai fazer isso, ele segue o projeto dele. Aquele que era o projeto da família, do casal, ele fica de lado. Ele passa essa mensagem para todos, né? De que, olha, eu estou bem só. É isso aqui, eu não vou acompanhar. Eu não vou seguir mais ele, eu não vou mais segui-la. Eu não vou, agora eu tenho a minha vida, eu vou seguir aqui meu caminho. E ele passa a fazer o banquete de Vasti. Vasti, ela fez um banquete para as amigas dela. As migas, né? Fez o banquete para as migas dela, fez lá o banquetezinho dela. E é isso mesmo, o cônjuge ele passa a viver o banquete de Vasti, a festa da aparência, a festa que aparenta estar tudo bem, que aparenta ser o melhor momento da vida, que aparenta ser a coisa mais, o momento mais maravilhoso da vida da pessoa, mas é um momento de individualismo, um momento de egoísmo, mas o Senhor ele observou tudo aquilo, ele se valeu de toda aquela rebeldia de Vasti, para que o projeto dele começasse a ser colocado em prática. O livro de Esther tem uma característica bem interessante. Ele não menciona o nome Deus, porém Deus ele é o verdadeiro estrategista por trás de cada fato que ocorre no livro de Esther. O livro de Esther é como se fosse um jogo de xadrez ou de tabuleiro, onde a gente vê o inimigo ele movendo as peças dele para destruir o povo de Deus e Deus movendo as peças dele para livrar e para restaurar a sorte do seu povo. Quando Vasti ela toma uma decisão de não ir à presença do rei Assuero, isso desencadeou uma série de fatos que Deus ele usou
essa decisão de Vasti, de rebeldia, para poder abençoar o seu povo, para abençoar o rei Assuero, para abençoar Esther, que é a rainha, que se tornou a rainha depois no lugar de Vasti, para abençoar Mardoqueu, o tio de Esther, um homem de Deus. E Deus ele foi movendo as peças através dessa atitude de Vasti ali do início do livro de Esther. Da mesma forma Deus faz. O cônjuge às vezes ele faz uma escolha errada, ele segue o caminho dele sozinho, ele segue o rumo dele, ele faz as escolhas individualistas e egoístas dele. Mas Deus ele se vale de todas as coisas para poder operar, para colocar em prática o projeto dele. E foi necessário que Vasti ela fosse deposta. E foi necessário que Esther entrasse no lugar de Vasti. Alguém aqui pode querer levantar bandeiras, né? Principalmente sobre segunda aliança. E não é isso. De fato não é isso. A gente tem que entender o contexto e o texto. E o contexto ele nos mostra um rei persa dentro dos costumes persas. O que é interessante aqui é que Vasti fala de uma mentalidade que tem que ser retirada, que tem que ser deposta, que não pode mais reinar, que não pode governar na vida do homem. Esther fala de uma outra mentalidade. Esther não era rebelde, ela era submissa. Esther não era uma rainha ímpia, era uma rainha serva de Deus, que jejuava, orava e conhecia o Senhor. Então, o cônjuge, quando ele segue o caminho dele, ele tem uma mentalidade de Vasti. E essa mentalidade ela não pode mais governar a vida dele. O marido vai continuar o mesmo, a esposa vai continuar a mesma, mas a mentalidade não vai ser mais a mesma. Tem que ser transformada. Para que Esther, o nome dela significa estrela, mas em hebraico significa radassa, que era uma planta chamada murta ou mirta, que era bem resistente, forte, de uma aparência bem simples, mas resistente. Essa mentalidade de um servo de Deus, de uma serva de Deus, essa sim tem que governar o lar, tem que governar o coração do cônjuge, tem que governar a nossa vida. E Vasti não. Vasti é o egoísmo dentro do casamento. Vasti é o individualismo. Vasti é a rebeldia, a desonra. E isso tudo tem que ser deposto. Deus ele cumpriu o seu projeto, como ele sempre cumpre. Porque o nosso Deus ele é todo poderoso, ele usa todas as coisas para realizar a sua vontade. E ele há de cumprir o seu projeto também em nossas vidas. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz de Jesus. Bye.